Bora, meus amigos, estou com um cara aqui fantástico, tava ansioso. Ele é um tubarão aí, viu? Todo mundo já conhece, Davi Braga. Obrigado, amigo, por você ter vindo subir aqui e bater esse papo aqui hoje. Vai ser muito legal. Eu que agradeço pelo convite. Perdão pela voz. Quando eu faço uma palestra, eu tava contando pra vocês, eu me entrego totalmente, porque eu gostaria de ter tido isso quando eu tava lá atrás que eu comecei a empreender, sabe? Se alguém tivesse me dado a impressão, cara, eu confio em você, eu apoio você, pega na sua mão, hoje eu estaria muito mais longe do que eu tô, e eu não teria enfrentado vários desafios que eu enfrentei. Então, eu dei meu máximo, mas aqui eu tô também pra dar meu máximo, então bora lá bater esse papo. Como foi a experiência hoje aí no Fórum Negócio? Foi a primeira vez que você participou no Fórum Negócio, né? Você participou já de um monte de eventos, mas como foi hoje estar aqui no Teatro Riachuelo com essa galera? Cara, que teatro lindo, primeiro ponto. Primeira coisa que chamou minha atenção total foi o teatro. Segundo, a galera. É muito difícil você ir num evento no Brasil que tem tanta gente qualificada em um lugar só. Eu vi empreendedores, eu vi sonhadores, eu vi visionários, eu vi pessoas que, cara, estão querendo de fato fazer a diferença na sua vida e na vida das outras pessoas. Normalmente, quando a gente vai em evento, a gente vê muita gente perdida que não sabe muito bem porque tá lá. Aqui eu vi muita gente que tava aqui porque queria estar aqui, porque já entendeu a cultura, os valores da coisa e de fato se engajou. Massa. E é muito massa, cara. Eu vi ali o pessoal falando, putz, que massa! O evento tá sendo incrível, imagina ano que vem como é que vai ser. Então já gerou nas pessoas essa senso de comunidade, sabe, cara? Esperam pelo fórum, eu tenho certeza que no ano de pandemia deve ter sido ruim pro pessoal não ter. O pessoal sentiu essa dor. Então essa foi online, né? Ficou sem muito sentido dessa experiência, não tem pegada, né? Cara. Eu não gosto de fazer coisa online. Presencial é muito melhor. Muito melhor, cara. Se eu pego uma câmera e eu falo pra uma câmera, é muito impessoal. Parece que eu não tô falando com ninguém. Por mais que tenha pessoas lá e eu vejo as pessoas, eu tento me conectar com elas. Mas quando eu tô aqui, eu sinto energia, eu me entrego. É diferente. Há uma troca, um swift de energias ali, de frequências naquele momento que eu acho extremamente benéfico pra todos, sabe? Massa. Me fala um pouquinho sobre o seu primeiro negócio, o que tá no seu release, tá ali, o que você vendeu e tudo mais. Eu queria entender como é que foi ser tão novo e conseguir chegar num resultado que às vezes a pessoa passa a vida toda e não consegue. Me explica aí, como foi essa... Seu pai teve essa influência, que não tem como não perguntar, porque é um cara como ele, conhecido no mundo aí, do empreendedorismo. Cara, é muito doido, porque a impressão que eu tenho, olhando pra trás hoje, com a cabeça que eu tenho, é que eu não sabia o que eu tava fazendo quando eu comecei a fazer. Então eu não sabia que eu tava criando uma empresa. Eu não tinha essa consciência de chegar num me chamar... Imagina o Davi de 12 anos, que não teve a ideia, chegar aqui numa reunião, num bate-papo, não ia falar que eu tava criando uma empresa, não ia falar que aquilo era startup, porque eu não sabia. Eu simplesmente estava me divertindo, como eu tinha feito várias outras vezes, com os chicletes, com os cupcakes, com os negócios que eu havia feito, que me prepararam para essa jornada. Verdade. Então, apesar de eu ter criado a empresa com 13, eu não comecei a empreender com 13, eu comecei a empreender bem antes, com tudo que eu vim fazendo como estratégia de preparação. Sim. Muita gente acha que é besteira a atitude de um jovem estar lá vendendo cupcakes no colégio. Pra mim hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu penso, caramba, olha o nível de importância que isso teve sobre a pessoa que eu sou. Porque se hoje eu sei vender, foi por conta disso. Então, eu fui maturando aquele processo, eu fui desenvolvendo naquele processo. Quando eu cheguei com 12 anos, que foi cedo, eu sou, de fato, um ponto fora da normalidade. Sim. Então, eu entendo as pessoas se assustarem com isso, porque não é comum, porque não é normal. Mas foi muito boa essa experiência de ter recebido, inclusive, aquelas críticas que eu recebi. Porque se hoje eu tenho essa couraça para lidar com esse tipo de coisa... Porque tem duas coisas. Vamos lá. Eu sou exposto a críticas. Sim. Eu me contraio e eu fujo delas, ou viro anticorpos. Entendeu? Tipo assim, imagina que eu tenho contato com um vírus. Esse vírus, ele pode ser tanto uma vacina, que vai me impedir de sofrer aquela dor mais uma vez, como ele pode ser o causador de dor e pode me afastar de querer fazer o que eu gostaria. No meu caso, eu consegui configurar desde a época como vitamina, como anticorpos que me impediu de hoje receber crítica e me travar tanto assim quanto eu travava antes. Então tudo que eu fiz desde muito novo, mesmo que de maneira intuitiva, sem ter um pensamento lógico, racional por trás, foi muito fundamental para a pessoa que eu sou hoje. Sim. E foi muito doido, porque eu criei a empresa com 13, que com 15 anos estava em 57 cidades no Brasil. Eu tive a ideia com 12, criei com 13, e 15 anos estava em 57 cidades no Brasil. Fui no Shark Tank, lancei livro, fui nomeado pela Forbes, fiz TED Talk, fiz um monte de coisa. Criei várias empresas no meio do caminho também, que às vezes eu nem falo sobre isso, porque eu não tenho tempo. Sim. Aí tem 15 minutos aqui de bate-papo. Eu vou falar sobre todos os meus fracassos? Não, obviamente eu vou focar. Mas eu quero escutar, eu acho muito massa. O videocast é uma coisa que eu puxo sempre, são os fracassos, porque as pessoas só ficam focadas no sucesso. E aí não fala do fracasso. E é legal falar do fracasso também. Pode falar de alguma coisa que você pontuar aí. Teve um ano que eu tive que devolver
quase umas 100 listas de material escolar que foram vendidas porque eu fiz uma ação publicitária focada em um colégio e aconteceu tipo um montim, porque eu não... Cara, era porra de um giz de cera, minha primeira infância, 12 cores, que não tinha em lugar nenhum, tinha parado de produzir e tava na lista. Caraca. E eu mandei pra galera 2 gizes de 6 cores. Não eram de 12, eram iguais, dupliquei a parada. E meio que rolou um montinho, porque a escola não aceitou, não sei o que, e os pais que eu tinha vendido pra aquela escola pediram dinheiro de volta. Eu já tinha... Aquele custo já tava embutido na parada. Sim. Eu já tava Sim, contando sim. com aquilo. Então, tirei de onde eu não tinha. Porque a galera acha que empreender é só você ganhar uma puta grana, você ficar bilionário, ter sucesso, ter esse estereótipo, esse criação em relação ao que é empreender. Sendo que, na verdade, é muito mais sobre você se fuder pra caralho, até você chegar num ponto que você consiga aprender com esse aprendizado pra você ir pro próximo nível. E foi isso que eu entendi. Então, novamente, eu configurei esses pesares que eu vivi não como algo negativo, mas como algo que me levou para um nível superior, e que se hoje eu tô falando sobre isso como aprendizado é porque eu vivi. Então, se com 20 anos eu conseguir chegar com a cabeça que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, não que seja muita coisa, mas eu acho que comparado com um jovem de 20 anos, sendo muito racional, Sim, cara, sim. eu sei algumas coisas a mais do que eles, pelo simples fato de eu ter vivido de maneira intencional, de maneira intensa, constante, experiências que me trouxeram essa musculatura emocional e esse repertório cultural que hoje me leva a ter as ideias que eu tenho, sabe? É, do caralho. Mas eu queria falar aí, aproveitando, que a gente tem uma pessoa aqui que é muito parceiro seu, você mentora ele, né? Que é Matheus Guzmão. Teve uma matéria, acho que na Exame, alguma coisa assim. Eu queria que você comentasse sobre essa questão até meio que hater em cima dele, né? Como é que foi seu ponto de vista, até porque você passou por isso, né? Nessa parte de ser muito novo, tá empreendendo e tudo. Cara, são duas coisas. Primeiro, eu vi que muita gente falando, isso é trabalho infantil. Não é trabalho infantil. Trabalho infantil é quando tem caráter obrigatório, ou seja, alguém que tem mais consciência do que aquele moleque obriga ele a trabalhar e priva ele de estudar ou de se divertir como criança. Isso é trabalho infantil. Quando parte do jovem, como partiu do Matheus, porque eu conheço ele, quando é uma oportunidade de aprendizado e de crescimento, quando vai ensinar habilidades importantes para o futuro e não atrapalha o desenvolvimento social e educacional desse jovem, eu só consigo chegar como benéfico. O que eu percebi é que quando um cara barbudo de 40, 50 anos de idade chega para um moleque e fala assim, você devia estar brincando, é porque ele hoje não consegue aproveitar a vida de adulto dele da maneira como ele deveria. Porque hoje eu sou muito mais feliz do que eu era quando eu tinha X anos de idade e que eu era uma criança. Sim. Muita gente fala, você perdeu tua infância quando você começou a trabalhar. Eu falo, ignorância tua, não saber que justamente eu tava me divertindo tanto quanto, até mais que todos os meus amigos, do meu jeito. Como o Matheus está se divertindo do jeito dele, ele não perdeu a infância, na verdade ele aproveitou sobre os termos dele. Só que se eu pego e quero terceirizar e transparecer os meus termos para alguém, isso é sempre errado, porque eu sou eu, você é você. Não tenho como eu pegar uma percepção de mundo que eu tenho e querer imputar sobre outra pessoa, porque tá errado. Se você hoje acha que trabalho é um martírio, por esse motivo, o moleque tá trabalhando desde cedo, é algo negativo, o problema é seu em relação às crenças que você tem. E se você quiser crescer, ganhar dinheiro e estabelecer, eu recomendo muito um processo mental de retrabalho dessas paradas aí, porque sem isso você não vai conseguir crescer. Porque eu enxergo o trabalho como algo extremamente positivo, eu amo fazer o que eu faço. E não é trabalhoso, é simples, é divertido, porque eu encontrei o que eu gosto, o que eu amo fazer. Logo cedo, né? Logo cedo. Porque às vezes você passa, Deus. Tem gente com 70 anos ainda tá sem propósito, sem saber o que vai fazer. E cara, independentemente da idade, dá pra fazer, dá pra descobrir, dá pra achar. É um ato de você testar. Porque hoje eu só sei que eu gosto de sushi porque um dia eu experimentei, com a possibilidade de eu não gostar. Verdade. Boa. Tem que testar, né? Tem que botar a teste. Dá pra ter uns cortes bacanas. Cara, eu queria entender essa parte que você tem o João Kleber ali como pai, e um cara foda. Eu acredito que o povo fala, esse moleque aí se deu bem porque a família é rica ali. Como que tem essa... Chega até você isso? Chega, total, demais. Ou não, é uma coisa que... Não fala pra ele não. Não, chega pra caramba. Como é? Me conta Primeiro aí. que eu não uso o nome do meu pai. Eu fiz a palestra, tem uma galera aqui, eu não citei o nome do meu pai em nenhum momento ao longo da palestra. Por quê? Porque eu não preciso usar o nome do meu pai como carteirada em nenhum lugar que eu vou. Você validou muito cedo um negócio que você criou, que né? sou eu. É. Cara, meu pai olha pra mim e fala assim, Davi, você é egoísta pra caramba. Eu fico puto. Aí eu pergunto, mas por quê, pai? Por que você não quer trabalhar comigo? Aí ele fala, não, você é muito melhor que eu, você tá tocando meu negócio, me ajudando, você só quer criar o teu, você não me ajuda a crescer o meu. Se você perguntar pra ele, vai falar a mesma coisa aqui. Eu vou perguntar. Pode perguntar. Já chega aí. Ele fala, não, Davi é arrogante, que só quer fazer o negócio dele, não quer me ajudar com nada. E até a gente troca muito.
a gente tem essa relação, apesar de eu ser novo, e ele ser o meu mentor, e eu aprender com ele, eu ser muito grato por tudo que ele fez comigo, existem... A maturidade, ela vem de experiência direcionada em assuntos específicos ao longo de certo tempo que vai te trazendo uma casca em relação àquele assunto. Sim. Eu comecei a vender no digital, por exemplo, antes que meu pai. Então, nesse assunto, eu entendo mais do que ele. E ele veio me pedir recomendações. O programa de TV que ele criou não foi recomendação minha, foi recomendação do meu irmão. A minha irmã, ela que praticamente ajuda meu pai nas redes sociais dele. Pai, a cara tá feia. Pai, ajeita isso, posta isso. Porque a gente veio desse mundo e tem uma visão diferente e consegue ajudar ele do lado de lá. Como também, hoje, eu sou sócio de 8 empresas. Ele tem uma puta experiência empresarial que eu seria muito besta se eu não pegasse dele. Um dia desse, ele chegou lá no escritório e falou, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Eu falei, a empresa é de quem? É minha. Se eu for quebrar, a culpa é minha. Você acha que eu vou pegar o telefone e ligar pra você e dizer, papai, me salva, me dá ajuda? Eu nem posso, nem se eu quisesse. Se eu ligasse pra ele, ele ia falar, se vira, moleque. Se lasca aí e constrói você o teu próprio futuro. O que é que acontece? Sim, a minha vida foi menos difícil do que seria por ter apoio do meu pai. E por ter recebido oportunidades que eu recebi. Mas diferente do que a maioria das outras pessoas pensa, o que de fato impactaria, potencializou, não foi a grana. A grana também. Mas foi o amor, foi o cuidado, foi o carinho. Foi me fazer me sentir visto, foi me fazer me sentir pertencente, foi me provocar para explorar os meus próprios potenciais, foi me provocar para ir adiante, foi me provocar para fazer as perguntas certas. Então esse é que é o verdadeiro privilégio que eu tenho. Muita gente olha para mim e fala assim, Davi, você é privilegiado. Eu falo, que bom que você sabe, eu sou mesmo. O privilégio que eu tenho foi a educação que eu recebi dos meus pais, o exemplo e a inspiração que eu tenho dele todos os dias. Bacana. Eu acho que o conhecimento ele é exponencial, é sempre conhecimento sobre conhecimento. E eu já ter vindo de uma casa que me deu muito desse contexto empreendedor, obviamente potencializou uma coisa que eu já tinha. Então, Davi, você acha que você seria empreendedor? Tá vendo que eu levanto a bola e eu mesmo chuto? Davi, você acha que você seria empreendedor? Dá pra fazer um podcast de 1 hora, né? Eu vou embora. Mas pode falar. Você acha que você seria empreendedor se não fosse teu pai? Não sei. Você é o quê? Você é futurologista pra ficar pensando em si positivo e si negativo o tempo inteiro? Seus irmãos, como é a só terminar aqui. Eu me apego aos fatos. O fato é que eu sou empreendedor e que, de fato, a influência dele me ajudou. Desculpa ter te interrompido. Não, pelo amor de Deus. Mas é seus irmãos, porque às vezes numa casa... Todos empreendedores. Todos são empreendedores. Todos. Todo mundo. Minha irmã tem uma marca de pijamas extremamente bem sucedida, que vai ser gigantesca, chamada Kettle. Meu irmão é sócio do maior DJ do Brasil, que é o Alok. Tem uma agência de DJs. Toca a Smart Money junto com meu pai, que é uma empresa de educação também. Sim. Então, porra, tá todo mundo empreendendo. Eu sei que talvez eu seja o mais atrevido de tá metendo a cara a tapa e tá falando, porque minha irmã não fala tanto, meu irmão não fala tanto. Não sou só eu que sou empreendedor. Sim. Tem gente que chega pra mim e fala também, Davi, cara, como é que é a tua relação com o teu irmão, sendo você muito mais foda do que ele? É o que a galera fala. Eu falo, não, você não tá entendendo. Se eu for julgar, essa é clichê, mas se eu for julgar um macaco com a habilidade dele nadar e um peixe com a habilidade dele nadar, óbvio que o peixe vai ser muito melhor naquilo. Cada um tem as suas competências naturais. Ele não é melhor ou pior do que eu. Ele é só diferente. Verdade. E fim de jogo. O problema é que as pessoas, elas o tempo inteiro querem ficar no Ctrl+C, no Ctrl+V e se basear em percepções externas em relação a si e se compara com você. Como é que eu vou me comparar com você se você é completamente diferente do que eu? Total. Você tem que pensar... Começa pelo simples motivo de que o que você está enxergando na vida é diferente do que eu enxergo. Total. Concordo. A gente recebe informações, essas informações são filtradas com base nos nossos metaprogramas. A PNL explica isso muito bem, a neurociência também. E o que eu tô vendo não é o que você tá vendo. Ou seja, empatia não é eu querer me colocar no teu lugar, porque se eu me colocar no teu lugar, eu carrego junto o meu programa. Sim. É sobre eu buscar entender o porquê que você faz o que você faz, ou deixa de fazer o que você deixa de fazer, por que você pensa do jeito que você pensa, é sobre o que te ofende, por que te ofende. E essa é a empatia verdadeira que tem que ser praticada entre as pessoas. De entender que somos diferentes. Não é que você é pior do que alguém, porque você não tem resultados. Talvez você apenas não está num timing suficiente para fazer. Se ficar se medindo com a regra dos outros, é a maior merda que tem no planeta. Uma merda, verdade. E aí eu falo, cara, a média da idade de um empreendedor de sucesso é 55 anos. Davi, não é meio contraditório você falar isso? É. Mas tá tudo certo, é a verdade. Quando eu chego pro jovem e falo assim, cara, dá para empreender, mas coloca na cabeça que é uma jornada de testagem e experimentação e não o negócio da tua vida, porque mesmo que você quebre vai trazer uma experiência. Verdade. A galera fica meio puta comigo, fala assim, você acha que eu não tenho capacidade de fazer o negócio da minha vida agora? Eu não consigo.
Eu não consigo. Quanto mais um moleque que não teve as mesmas experiências que eu. É um processo. Por que que os empreendedores de 55 anos tendem a ser muito mais bem-sucedidos? Experiência, track record. Tem coisas... Valeu. Tem coisas que, infelizmente, não substituem o tempo de voo. Eu consigo saltar? Consigo, mas todo salto tem prejuízos. Eu li uma pesquisa de uma moça que eu achei genial. Ela fala assim: existem crianças que pulam o engatilhar e vão direto andar. Sentadas e já começam a andar sem engatilhar. Elas têm problemas gigantescos de desenvolvimento a partir disso. Por quê? A quantidade de quedas que ela levaria engatilhando iria preparar ela. Equilíbrio, percepção de objetos, noção de tudo, para que ele pudesse ir para o próximo nível de andar. Então, cara, por mais que você tenha capacidade e tenha um sonho extremamente ambicioso na tua cabeça, entenda que é um processo. Não dá pro dia pra noite, não dá em um mês pra você ter 10 filhos. Precisa de 9 meses, é um processo, assim como na vida. E quanto mais você viver situações desafiantes, que vão te dando... Tô aproveitando agora para acabar minha palestra e você manda pro pessoal. Então, quanto mais você viver situações desafiantes que vão te preparando, é melhor. Porque a vida... Eu não sou filósofo não, tá? Mas isso aqui é a percepção que eu tenho. E quem é você com 20 anos falar de vida? Eu não sou ninguém. Conversa, mas quer escutar se você quiser. Pra mim, a vida é como a gente jogar Mario Bros. É basicamente isso. Quando você tá jogando Mario Bros, você tá na fase 1... Você não sabe o que te mata, você não sabe quais são os seus poderes, você não sabe quais são os tubos que dá pra entrar. E aí quando você chega na fase 10 e você volta a jogar a fase 1, a fase 1 tá mais fácil. Mas ela tá mais fácil de verdade ou foi você que evoluiu? Foi você que cresceu, que amadureceu? Porque pra mim o potencial é como um músculo. Quanto mais a gente treina esse potencial, mais a gente tem a percepção de que ele é maior. Ou seja, quanto mais situações desafiantes e estressantes que te tirem... É clichê, mas que te tirem dessa zona de conforto que você está hoje é melhor. Eu busquei experimentar a maior quantidade de coisas que eu puder. Hoje eu estudo sobre assuntos que eu não gosto. Eu vejo as pessoas por aí somente focando em fazer coisas e estudar assuntos que gostam. Eu não. Eu estudo sobre tudo. Por quê? Porque isso me traz repertório cultural que me leva a ter uma visão muito mais 360 em relação ao mundo, em relação a negócios. Eu tava vendo filosofia vindo pra cá. O que é que filosofia tem a ver com business? Tudo. Tudo, né? Pessoas, vida. Total. Enfim. Davi, mas já tá acabando, viu? Tô tranquilo. Você falou de 8 negócios. Tem um mais assim que você tem um carinho maior? Tem, as Jovens Protagonistas. É o que você tem mais... Porque é minha paixão. Fala um pouco aí. Jovens Protagonistas é um movimento, começou como movimento, hoje é uma EdTech, uma empresa de educação que tem foco em ajudar jovens a serem verdadeiros protagonistas da sua vida, aprendendo com um pouco dos erros que eu cometi e com os meus acertos. Então eu criei um método, uma metodologia que eu ajudo esses jovens. Mas, Davi, você diria que esse é o negócio da sua vida que vai te dar mais grana e tudo mais? Não. Mas é o que eu mais gosto. Tem isso. Foda-se. Você vibra, né? Eu vibro isso, porque... Eu, muito mais cedo do que eu deveria, aí foi o erro que eu cometi, eu materializei o meu propósito numa empresa. Todos nós temos um propósito. Quem encontra, quanto mais cedo você encontrar, melhor. Sim. Só que é um perigo você materializar o teu propósito numa empresa, porque talvez o teu propósito não dê tanta grana. Eu tenho dificuldade porque os jovens, eles não querem muito aprender. É o mundo do jeito que ele é, não do jeito que eu gostaria que fosse. Então eu tô pensando em outras coisas que eu vou fazer para rentabilizar em outros canais, para que eu possa usar essa grana para bancar o meu propósito. Meu propósito não precisa ser uma empresa, não precisa ser rentável. Eu vou utilizar de outra grana para bancar. No futuro você vai me ver fazendo escolas com método Jovens Protagonistas de graça para quem quiser. Caralho. Daqui a 6, 7, 8, 9, 10 anos eu tenho essa visão muito clara. Eu sonhei com essa porra na minha cabeça. Vou fazer, vai acontecer. Caralho. No futuro. Aí, essa é a minha visão. Só que o teu futuro é construído através de ações práticas no presente. Total. Então o que é que eu tô fazendo hoje para chegar até lá? É a coisa que é mais importante. Estou investindo, trabalhando em vários outros negócios, que um deles eu vou acertar, cara. Com certeza, não tem nem dúvida. Depois desse bate-papo aqui, eu acho que de uns 20 minutos, deu pra ver que você, meu amigo, é um tubarãozinho aí, viu? Eu sou apenas um pequeno peixinho de aquário. Não é falsa humildade, é verdade. Obrigado, viu, por você ter parado agradeço, aqui, descido aí da palestra, vindo aqui pra gente Foi mal ter gravar. dado outra palestra aqui. Nada, que isso, eu peguei aqui na fonte, meu amigo. Ah, consultoria grátis. Isso aí, gente, ó, segue eles na rede social. Como é a rede social sua? Davi Braga, D-A-V-I-B-R-A-G-A. Davi Braga. Tem muito conteúdo, com certeza, lá, o dia todo mandando os Não é tanto assim não, como vocês estão vendo, ainda tô adaptando lá, mas tem bastante conteúdo sim. Cara, é top. Eu ia falar foda, mas pode, não tem problema, que é YouTube.
Curta aí, dê seu like, manda pra galera, manda nos grupos de WhatsApp. Eu conto aí com a sua ajuda, porque é assim que a gente faz nosso canal crescer cada vez mais. Agradecer aí a André, a Jean, porque teve essa oportunidade aqui da gente estar aqui no fórum. Valeu, amigo. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tamo junto.